É agora como nunca. É uma antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira, com organização e apresentação de Adriana Calcanhoto e editada pela Cotovia. Olá, Adriana, Olá, bem-vinda ao Todas as obrigada. Palavras. A sua paixão pela poesia é conhecida, aliás, basta que se assista a um dos seus concertos para percebermos esse seu amor pela poesia, e logo no título desta antologia é rejeitada, é refutada a ideia de que a poesia vai acabar. Há um poema de um poeta português que começa ironicamente: a poesia vai acabar, os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis. É realmente agora como nunca, ou seja, há cada vez mais poetas a que devemos estar atentos e mais poesia a merecer ser lida? Houve uma coisa no Brasil que foi uma certa discussão sobre o prêmio da Academia Brasileira de Letras, há 2 anos atrás. O júri, 3 grandes nomes, decidiram que não dariam o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras porque nenhum livro teria qualificado para isso. Isso foi um escândalo. As pessoas, como era a professora Cleonice Berardinelli, que na época tinha 99 anos, o Ferreira Goulart, as pessoas acharam melhor, as pessoas, eu digo os poetas mais jovens, Sim. acharam melhor dizer: eles não sabem ler essa poesia porque são velhos. E são pessoas que têm uma autoridade total para ler poesia. Então eu fiquei muito interessada nisso porque eu achei raro no Brasil esse tipo de atitude de não, vamos primar pela excelência. Pode ser que não tenham lido todos, pode ser que não tenham gostado, mas dizer que não sabem ler a poesia de hoje é uma coisa que me chamou um pouco a atenção. E eu já tenho essa tendência de procurar nomes na seção da poesia, nomes que eu não conheço. Sim. Gosto tanto de ler os que eu não conheço, antigos, que eu já deveria conhecer, enfim, sabe-se que a gente passa uma vida e não lê tudo que existe, tem que fazer seleção. Mas também gosto muito de acompanhar esses que vão se inventando, os novos, que é uma maneira de você ver as vozes deles se inventando e se relacionando com os outros e tudo. Então, eu comecei a fazer, decidi fazer e me dei um prazo porque, na verdade, como esses poetas estão escrevendo o tempo todo, cada dia brotam 3 poetas novos, daqueles que eu já tenho, surgem novos livros. Tem um caso específico, que é o Luca Argel, que está aí, que é carioca e agora mora já há 5 anos no Porto. Ele, quando eu comecei a antologia, escolhi 2 poemas dele. No processo de fazer a antologia, ele lançou mais um livro e já num outro estágio, vamos dizer, da voz dele, já mais amadurecido. Então, eu fiquei com um que eu já tinha escolhido do livro antigo e um do novo, coisas assim. Então, é muito dinâmico. É diferente de você fazer uma antologia de sonetos de Shakespeare, que estão lá naquele lugar e não vão sair de lá. Estão aqui 41 poetas, jovens poetas brasileiros, nascidos nos anos 70, 80 e também 90. Pergunto-lhe precisamente isso que estava a dizer. O que é que os une, na sua opinião, e o que é que os distingue? São mais as características destes poetas que os unem ou que os distinguem? Eles têm, de uma maneira geral, assim, uma predileção, eu acredito, pelo verso livre. São mais desassombrados até que a geração anterior, que eu acho que isso é uma coisa natural, assim, usam umas palavras que, né, a cada geração vai se usando palavras que não parecem que pertencem à poesia, quando na verdade tem muitos poemas que onde não há poesia, né? A poesia não está só nos livros, não obrigatoriamente por ser um poema ele contém poesia, isso, enfim, mas eles, e também me parece uma coisa bastante introspectiva, que eles estão nos seus mundos, escrevendo ali a partir das suas coisas. Agora, são cultos, leem as coisas, e como são muito jovens, eles ainda fazem questão de sinalizar isso. De dialogar com a tradição. De dialogar com a tradição, de fazer citações de poesia medieval, de poesia arcaica e tudo, mas é interessante, não acho gratuito. Acredito que com o tempo isso diminua, mas não sei. Porque eu fiquei pensando muito isso em relação à coisa de ninguém ser premiado. Achei bom, porque isso, em geral, no Brasil há uma tendência a se nivelar por baixo, não se reprovam os alunos, porque isso pode ser bullying, é uma certa inversão de valores. Então, eu acho que quando alguém com aquela autoridade, com aquela cultura poética, daquela altura, diz não,
talvez seja até para dizer não sei bem o motivo, mas aquilo gerou polêmica, gerou a minha antologia, falou-se muito, no mínimo serviu para isso, para se discutir. E eles leem muito uns aos outros, o que é interessante, eles não leem só o que está para trás. E são 41 poetas. Se eu tivesse entregue a antologia um dia depois, um dia antes, ela não seria bem essa, uma coisa completamente assim. Por isso que eu me dei um dia para terminar. Eu falei, no dia tal termina, e é uma fotografia daquilo que aconteceu até ali, senão eu vou enlouquecer. Outro critério que eu escolhi para não enlouquecer foi o de não consultar os poetas que estão ligados, que são professores de alguns desses. Ok. Porque em São Paulo e no Rio tem poetas importantes que estão dando aula nas universidades, fazendo workshops. Então, é normal que tenham mais poetas nessas cidades, porque tem... e por tudo, é uma certa maquete do que acontece. Mas eu pensei, no início eu pensei, não, eu vou consultar os poetas. Depois eu disse, não, porque eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer, e é verdade. Teriam que ser vários volumes nesse caso, se calhar. Pode ser que tenham mais volumes. As pessoas perguntam muito assim, vai ter outro? Eu falei, não sei, depende do que aconteça. Não digo nem que sim, nem que não. Mas... recentemente eu li uma entrevista sua em que lembra Caetano Veloso, quando ele diz que o Brasil tem a obrigação de ser original porque está na América Latina a falar língua portuguesa, rodeado de língua espanhola. Essa originalidade está espelhada aqui nestes poemas, nesta antologia? Eu espero que sim. Eu tenho dificuldade de distanciamento com isso, porque é o tempo que eu estou vivendo, né? Eles são mais jovens do que eu, mas eu acredito que é através da poesia que essa promessa da originalidade do Brasil se dá. É através da poesia dentro da música, esse fenômeno brasileiro de veiculação de altíssima poesia através da música popular. Se ouve alta poesia na rádio popular no Brasil, e isso parece uma coisa tão banal para nós, mas é um fenômeno inacreditável. E eu acho que via poesia e tudo. Eles estão aí, alguns pensando sobre a língua, outros, uns mais, uns menos, uns de forma mais implícita, outros de forma mais escancarada, outros de forma mais subreptícia, mas as questões estão aí. A Adriana, aqui na sua introdução, logo no início, na apresentação, fala de uma coisa curiosa que tem a ver com a arrumação do ritmo do livro. Procurou essa música inerente aos poemas ao organizar esta antologia e ao escolher que uns estejam num determinado lugar? Eu fui fazendo como eu faço as minhas escolhas, meus alinhamentos, meus álbuns, assim. Foi assim. Então, uma vez, aí entrava um. Então, eu botava ali as folhas soltas, lia tudo aquilo e dizia, não, mas esse não é aqui. Uma vez que esse entrou aqui, desequilibrou aqui. Então, é um trabalho de passar folha, experimenta aqui, porque é melhor fazer isso. Até um certo ponto dá para fazer isso na tela do computador. A partir de um ponto já não dá. Pois não. E aí é um trabalho. É trabalhoso, vamos dizer, mas é muito prazeroso para mim. Não, aqui ficou pesado. Aqui fez uma barriga, como nos filmes, né? Fazem 4 poemas muito longos. Esse aqui meio que ilumina esse aqui contradiz totalmente o outro. É assim, é um ritmo do todo, né? Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. É uma bela antologia para ficarmos a conhecer melhor a poesia contemporânea brasileira. Obrigada. Obrigada.